Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Nesta noite, nós falaremos sobre o capítulo 19, que fala sobre a fé que move montanhas. Eu sou a Neuza Maria. O poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando irei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não podemos nos lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo, se tiverdes como um grão de mostarda, a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá. Ele há de passar, e nada vos será impossível. Alguém já viu um grãozinho de mostarda? Ele é fininho que quase precisa um microscópio para olhar. Mas se a nossa fé, Jesus disse que for daquele tamanhico, a gente consegue mover as montanhas. Vocês sabem o que são as montanhas que ele fala aqui? Eu vou explicar para vocês. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências e a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atrapalham o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta quer dizer forte, que você tem fé no seu coração. Confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Se não tivermos fé, não importa se é grande ou se é pequeno o que você espera, mas quando você consegue, você percebe a grandiosidade disso tudo, não é mesmo? A fé vacilante produz incertezas, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater, os inimigos que a gente nem percebe. Quando você decai um pouquinho, eles já se apossam de você e você já não comanda nada. Ela nem procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Você já não acredita em mais nada, você já não tem, mas é porque você está sendo influenciado. Então, o mínimo, lembra sempre do grãozinho de mostarda, que é uma coisa tão pequenininha. A fé não pode ser prescrita ou imposta. A fé é algo que você tem dentro do seu coração, dentro de você, está no teu ser, no ser de cada um. Ninguém impõe você, você tem ou não. Tem gente que já nasce com aquele espírito. Mas depois, quando você começa a andar, subir todos os andares, aí você percebe que sem ela você não é nada, não é mesmo? É necessário não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Não podemos, não temos nada sem Deus. Ele é único, misericordioso, amoroso. E nós somos os filhos seus. Ele não se esquece da gente, nem um momento. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção. E os malogros, quer dizer, as coisas ruins que acontecem, que lhes são infligidas. O poder da fé age diretamente na ação magnética
no poder da cura. Por isso, temos o passe magnético, que é um passe de cura, mas nós temos o nosso coração e a nossa fé também que funciona, não é assim? As curas atribuídas, que antigamente eram considerados prodígios, que entretanto não passam de consequências de uma lei natural, essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Tem uma passagem que fala sobre uma figueira. Eles estavam com fome, andando no deserto, e eles se aproximaram daquela árvore. Mas Jesus sempre falava por metáforas, mas dava exemplo, porque mesmo dando exemplos, ainda não acreditavam, era muito difícil. E ele chegou nessa figueira com muita fome, eles todos estavam, e só tinha folhas. E aí Jesus amaldiçoou aquela planta. Quis dar um exemplo de fé. Ele disse que você não produza mais nada. No outro dia, pela manhã, eles acordaram e olharam e disseram: mas meu Deus, nós passamos que ontem estava toda verdinha, estava seca e sem folhas. O que Jesus quis dizer com isso? A fé. O que você acredita, Deus realiza, não é assim? É, né? Agora nós vamos ouvir sobre a fé religiosa. É a condição da fé inabalável. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, mas levada ao excesso produz o fanatismo. Precisa cuidar muito com isto. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Aquele que tem a verdade como base é a única que tem o futuro assegurado. Cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão da crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar as pessoas, mas elas que devem procurá-la. Vocês já viram alguma fé correndo atrás das pessoas? Eu nunca vi. A fé a gente tem no coração e guarda, no fundo do coração. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se com os que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo dessa vossa fé, pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Portanto, tende a verdadeira fé na plenitude de sua beleza e sua bondade na sua pureza. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Credes nas suas promessas. Sabei por que o fazei. A fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente conscientes da força que trazem consigo no seu coração, e se quisesse pôr a serviço dessa força, fariam maravilhas a si próprios e aos seus irmãos. Como é lindo isso, não é mesmo? Cada um tem, não uma mostardinha aqui dentro, mas um turbilhão, um pacotinho cheio delas, né? Não é assim? Nós é que pensamos que não temos nada. É só procurar. Eu vou ler um texto, uma poesia, que eu acho que tem tudo a ver com o evangelho de hoje, e que eu tenho muita gratidão, e um caso de amor, dá para dizer, com essa poesia, que chama Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor, e no firmamento passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor.
Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu deveras. Eu perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é nas horas em que eu mais necessitava de ti que tu me deixaste sozinho. E o Senhor respondeu-me: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei no colo. É muito lindo. É demais, né, gente? Muito obrigada, boa noite e fiquem com Deus.